Bom dia, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para iniciarmos a Escola Bíblica 24 horas. Hoje, dia 9 de dezembro de 2024, estamos aqui para fazer um resumo do que já enviamos hoje para a Escola Bíblica em áudio. E porque além do que nós lá na Escola Bíblica em áudio foi muito resumido o tempo, não deu para falar coisas que a gente vai falar aqui. Então nós estamos chamando você para cá, para convidar alguém para estar conosco aqui na Escola Bíblica em vídeo, que é um resumo do que estamos falando todos os dias em nossa Escola Bíblica pelo WhatsApp. 80 minutos todo dia de áudio e de ensino bíblico em áudio, em 4 mensagens de 20 minutos. Nós vamos gravar 2 hoje, tá? 2 vídeos hoje. Por favor, assista esse e o outro, que você vai ouvir coisa que não ouviu hoje lá na Escola Bíblica em áudio, que é necessário para entendermos o tema de hoje. Bem, hoje nós estamos inaugurando um tema novo. Então, de hoje até 30 dias, estaremos estudando um tema novo. Qual é? O tema: o meu exame como obreiro. Então, nós vamos entender isso aí. Você pode perguntar: pastor, então essa mensagem é só para pastores, missionários, pregadores de igrejas, líderes de igreja? Não, nada a ver. Aqui é uma palavra geral. Por quê, irmãos? Que no meio de hoje cerca de 7 bilhões de pessoas, Deus está escolhendo pessoas para a sua obra. Então, Deus lança os primeiros alicerces do cristianismo, que a gente, praticando esses alicerces em nós, Deus vai utilizar cada um de nós em sua obra. Aí sim Ele vai escolher um para colocar como presidente de alguma denominação, ou como presidente da República do Brasil, de outro país, ou como um juiz, ou advogado, porque Deus quer alguém representando Ele em todas as esferas do planeta, como um grande empresário e etc. Um médico, para lá onde ele estiver, ele é um obreiro de Deus. Amém? Por isso, nós iniciamos hoje o subtema que está em Apocalipse 22, no versículo 12, que Jesus disse: quando eu vier, eu vou dar para cada um segundo a sua obra. Mas nesse texto, ele não está dizendo: tudo que tu fizer de bom eu vou te pagar. Não é bem isso que nós vamos falar nesse nosso primeiro dia de aula bíblica. Ele não está dizendo aqui: toda obra boa que tu fizer eu vou te pagar. É isso, mas não é bem isso que nós vamos tratar aqui. Tá bom? Então, primeiro vamos ler o texto. Além de tudo que já falamos lá no áudio, nós vamos acrescentar aqui mensagens que não deu tempo de falar lá no áudio. Então, você que está entrando pela primeira vez conosco aqui pelo YouTube, nunca recebeu mensagem lá pelo WhatsApp, quer entrar para receber essas 30 mensagens de hoje para frente, com o tema meu exame como obreiro, para mim me examinar dentro daquilo que Deus espera de mim. Então pega meu número, amém? 98490 4763
E o código do Maranhão é 98. Você está fora do Brasil, põe antes 55. E entra no meu privado aí e diz: irmão, me adiciona na escola bíblica. Põe. Ou então manda o link da escola bíblica que tem o tema A Verdade Vos Libertará. Eu vou enviar o link, você envia para alguém, chama alguém, busca alguém, para também estar na escola em áudio, para também receber todo dia mensagem de vídeo como essa. Tá bom? Tá. Vamos ler o texto. Apocalipse 22, no versículo 10 em diante, se lê assim. Eu vou ler na minha Bíblia, na tradução de Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original. Se lê assim: disse-me, aqui é João dizendo, ele me disse, Cristo me disse, Cristo revelou para mim. Aí ele escreve: disse-me, não seles as palavras da profecia desse livro. Selar quer dizer fechar. Jesus disse: olha, não fecha, não fecha, que eu ainda tenho algo para falar para ti, para você enviar. O Apocalipse foi assim: Deus revelou para ele e mandou ele escrever, e para enviar para os países daquela época, onde havia já igrejas cristãs. Então, essa mensagem é para as igrejas, que também é para pessoas que ainda não são cristãs, e o propósito do cristianismo é trazê-las também para serem cristãs através de mensagens como estas, que são mensagens também de aviso, de alertas. Então ele diz: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Tempo de quê? Do que nós vamos dizer aqui. Verso 11: quem é injusto, faça injustiça ainda quer dizer, não pare. Se você não quer se arrepender, não pare, continue. Olha o alerta: Deus te deu o livre-arbítrio, continue, faça. Seja um juiz desonesto, continue. Seja um político desonesto, continue. Esse que ele está dizendo assim: seja um pastor que pratica injustiça com os outros, continue. Ele está dizendo: não pare não pare não. Aí ele vai dizer por quê. Aí ele diz: quem é sujo, suje-se mais. Quer dizer, você está sujo, continue, não se limpe não. É isso que ele está dizendo, porque o mundo foi colocado para o mundo, através desse Deus único e verdadeiro, o direito de escolher. Então Deus não vai forçar ninguém, mas Ele vai dizer o que eu perco, o que eu ganho, se eu continuar com obras, ações, maneiras de viver, opções de vida diária, que Deus detesta que a gente pratica. Então a Bíblia, além de tanta coisa que tem como conselho, como bênção, tem também mensagem para avisar. Tem obras que eu pratico que Deus detesta, odeia, a palavra é essa. Odeia as ações. Ele ama as pessoas, mas as ações ele chama de abominável. Abominável quer dizer insuportável, ou melhor, ele não suporta. Tá certo? Por isso que o Apocalipse 21:8 diz: quanto aos abomináveis, sua parte é no lago de fogo. Então por isso que ele diz: você quer continuar sendo um abominável? Faça. Agora, não vai espalhar por aí que tu vai para o céu. Rico ou pobre, pastor, não. Por causa das obras. Então nós temos que trabalhar a questão aqui, obras, quer dizer, o que eu faço todo dia? O que o mundo vê que eu estou fazendo? Como eu sou visto na minha casa? Obras. Então olha só, eu vou voltar para o texto. Apocalipse 22:11. Quem é injusto, eu vou fazer uma parafrase, quer dizer, eu vou mexer na frase para explicar a frase. Diz: quem é injusto, continue, não largue não. Aí ele quem está sujo,
continue sendo sujo. Não se arrependa não. Ele diz, quem é justo, faça a justiça, continue fazendo justiça, faça que tu vai ganhar coisa boa, vai ter bênção para ti. Vai dizer assim, quem é santo, seja santificado mais ainda. Santo quer dizer, eu decidi sair das trevas para a luz, decidi o meu comportamento não ser mais como eu era no passado, quando eu não era cristão, quando minhas obras eram contra as obras de um servo de Deus. Agora decidi, então, santidade é porque eu me separei para viver apenas o que a palavra diz. Isso mudou meu comportamento. É diferente dos injustos desse mundo, dos sujos desse mundo. É isso que ele está tentando dizer aqui. As minhas obras são diferentes agora. Aí ele diz, ó, verso 12, aí ele vai avisar por quê, ó. Eu venho sem demora, meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então está dizendo, irmão, ele tem galardão, tem recompensa para dar. Uns ele vai recompensar porque são sujos para sempre, injustos para sempre. Outros ele vai recompensar porque são santos, decidiram ter uma vida diferente. Por isso que a Bíblia diz, Hebreus 12:14, sem santidade ninguém verá o Senhor. Não é sem terno, sem óculos, sem cabelo, careca, não é sem beleza física, sem um carro novo, não, é sem santidade, sem o comportamento, sem as obras precisarem ser diferente dos ímpios, viu? Sem santidade no céu não tem parte, na comunhão com Deus não tem parte, receber as vitórias que Deus tem para dar não tem parte. Então, o que esse texto está nos sugerindo como alerta? Que o mundo está dividido em dois grupos: os injustos, que são chamados de sujos, e o outro grupo são os justos, que são chamados de santo. Justo quer dizer perdoado, justificado. Agora eu ando dentro da justiça que Deus exige para mim, que está nas leis dele, mandamentos que estão aqui na Bíblia. Isso, eu vivendo isto, me tornou uma pessoa justa e santa. Como Paulo diz em Romanos 6,18, que tu foste escravo do pecado, agora tu vieste para Cristo, para ser servo da justiça, para a santificação. Ou melhor, agora minha vida ela é da Bíblia, está no lugar onde ensina a verdade, porque isto vai me trazer vitórias. Enquanto isso, o que Jesus quer avisar é que tem dois grupos na terra. Um grupo está praticando obras de imundície, outro grupo está praticando obras de santidade, de justiça, de verdade, de cristianismo real. E os dois grupos estão impactando pessoas, um sujo para sujar o outro, o santo gerando outros para limpar outros. Então a humanidade está dividida. Por isso que o evangelho é pregado para dizer, irmão, venha para a igreja para ouvir a verdade, para que tenha ensinos bíblicos, para que a gente avisar você sobre o que tu perde vivendo sendo sujo para sempre. Ponto. Quando você não vem para uma igreja com esse projeto, ou melhor, estou indo lá para me analisar, as palavras vão falar para me analisar se eu sou sujo ou limpo, e daqui para frente tomar uma decisão de viver sujo ou viver limpo. Então você não entendeu o cristianismo. Então aquele pregador que está atraindo milhares para a igreja dele está mentindo, te enganando, deixando você no estado de imundície. Agora preste atenção, em 2 Pedro 2:22 diz que um homem desviado
é como uma porca lavada que voltou a rolar na lama. Então, o que você acha que uma porca faz quando ela se relaciona sexualmente com outro porco? Gera filho porco. E aqueles outros filhos que nascem porquinho, eles vão gerar o quê? Outros porquinhos. Nunca um porquinho vai gerar um gato, um coelho, um pássaro, uma pombinha. Não, ele vai gerar para sempre um porco. São fábricas de porco. É isso que Jesus está dizendo. O planeta Terra tem fábrica de gerar porco. Muito mais gente está gerando porco do que outro grupo gerando gente para a santidade, gente para a santificação, gente se limpando mais. Por isso Jesus disse: quem é limpo se limpe mais, porque eu vou te pagar segundo tua obra. Olha aí, irmão, o que é um porco gerando um porco? Porque o mundo está numa lama, o pecado é uma lama. O mundo está numa lama gigante. A moral de muita gente está na lama no mundo inteiro. Às vezes tem dinheiro, mas a moral está na lama. Às vezes tem 1000 diplomas, mas a moral está na lama. E aquilo ele repassa para as pessoas. Então, mas quando ele é um servo de Deus, ele aprende que o papel é usar a palavra para limpar, para lavar. Os ensinos limpam, lavam, e ele muda. E ele agora vai gerar nunca um porco, porque suas ações, suas obras são de alguém que é limpo. Em qualquer lugar ele é limpo. Em nenhum lugar ele é visto como porco, porque ele sabe a consequência. Primeiro, Jesus vai voltar, e se ele voltar hoje, a Bíblia diz que vai dar 2 trabalhando, um será levado, outro será deixado. A Bíblia diz que vai estar dois numa cama, dormindo, um será levado, outro será deixado. Muitos que estão nas igrejas, no púlpito ou como membro, são porquinhos gerados por outros porcos, e vão ficar para trás. E depois da volta de Cristo, irmão, a Bíblia diz: vai ter um sofrimento na terra como o mundo nunca viu. Vai ter uma tribulação que o mundo jamais viu, que ninguém nunca passou na terra. Vai acontecer depois da volta de Jesus. Aí aqueles que ficaram para trás vão dizer: oh, agora eu quero o cristianismo. Sim, amém, Deus vai te perdoar, mas você vai ter que enfrentar uma tribulação como o mundo nunca viu. Para que tu não enfrente isso, estamos aqui dizendo que é limpo, se limpe mais. Então, por Deus ver que tem porquinho gerando porquinho, até no meio de membro da igreja, até como liderança de igreja, eu vou ler um texto contigo, que está aqui, ó, 1 Coríntios 7,14. Falamos um pouco lá no áudio, quero replicar aqui também a mesma mensagem. Diz: o marido cristão que tem uma mulher, uma esposa que não é cristã, o marido santifica a mulher que não é cristã, e vice-versa. Aí ele diz: por quê? Para que você não tenha filhos imundos. Filhos imundos, olha a expressão que Deus usa a Paulo. Olha o porquê lá do Apocalipse 22, 11 e 12. Eu vou dar para cada um segundo sua obra. Então o projeto de Paulo é avisar e alertar, que a maioria das igrejas hoje não alerta. Tem um monte de outros tipos de programa na igreja, de pregação, de louvor, de não sei o quê. E o tempo está passando e ninguém diz: você está gerando filho imundo dentro da tua casa, através do teu casamento. O que vai ser da geração de amanhã? Por que você acha que cada uma geração está sendo pior, que se levanta pior do que a outra? Por isso a Bíblia diz que Deus vai destruir a terra toda com fogo. 2 Pedro 3:10 ao 14. Ele vai primeiro tirar os dele, vai levar para um lugar onde habita a justiça, diz a Bíblia,
mas os outros, tudo vai ser queimado com fogo. Como ele queimou Sodoma e Gomorra, diz a Bíblia. Porque, irmão, o mundo não tem mais chance. Porque tem mais gente até nas igrejas. Imagine lá fora das igrejas, gerando filhos imundos. E aí a proporção que existe hoje, irmão, é cada vez o cristianismo, olha, diminuir. Porque até mesmo pregadores porcos não estão pregando limpeza para ninguém. Está dizendo, irmão, tu vai ser rico, ou então vem que Deus vai te curar. E a sujeira, se Deus diz na Bíblia, 2 Coríntios 6,17, largue tudo que é imundo, eu vou te receber. Não toque em nada imundo, eu vou te receber. 2 Coríntios 7,1, Paulo diz, amados, nós que temos tais promessas, purifiquemos a nós mesmos de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. Irmão, a palavra santificação fugiu da maioria das pregações dos cristãos, somente líderes que estão em púlpitos, que a maioria está sujo. Jesus diz, tem um joio e o trigo dentro do cristianismo, tem ovelha e bode dentro do cristianismo, tem um sábio perdido no meio dos líderes também. Vai orar para Deus dizer para ti, que tipo de cristianismo está sendo colocado no lugar onde você congrega, principalmente na liderança, que eles são responsáveis de limpar a igreja, usar a pregação para limpar. Sabe que Davi, que era o rei de Israel, dizia, Salmo 51, 7 em diante, até o 10, lava-me, ficarei mais alvo do que a neve. É uma oração que ele fez a Deus. Será que os pregadores hoje têm coragem de fazer essa oração? Ou ensinar a sua igreja a fazer esse tipo de oração? Para a gente não ver tanto escândalo que vê pelo YouTube, para a gente não ver tanta heresia, tanta placa maldita que se chama de cristã, ensinando mentiras, que estão aí no YouTube, e a gente vê até na rua. Tu congrega onde? Ali no céu, com essas obras aí, tu aprendeu com quem? Como uma vez uma irmã disse para mim, aí mano, a tua igreja não pode tomar uma cervejinha? Ó, na igreja não tem problema isso aí não, entendeu? Se a tua igreja não libera isso, mas lá na nossa igreja não é bem assim não. Até o padre toma uma cervejinha de vez em quando com a gente lá em casa, e toma umas 4, ele está logo bebão também com a gente. Sabe o que é isso? Porco gerando porco. Porque tem áreas que nunca vai ensinar e diz, isso não faz mal. E multidões correm para lá, porque não querem se libertar daquilo que está neles, que é a sujeira. E provocando o que? Filhos imundos. Geração vai nascendo cada vez pior, porque não fala esse tipo de coisa. Como eu falei lá no áudio, quem é o fato gerador? Quem é? Não estou falando o que é, estou falando quem é o fato gerador. O que é o começo de toda a sujeira no homem? A Bíblia revela coisa, irmão, que a maioria dos pregadores nunca fala, mas está revelado na Bíblia. A Bíblia revela coisa que todas as religiões do mundo que são antibíblicas nunca vai te revelar. Só o cristianismo pela Bíblia. Por exemplo, o principal fator de ver gente imunda está em Mateus 12:43, quando Jesus diz para Israel, ele diz, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, não encontra, diz, vou voltar para minha casa, de onde eu saí, e entra naquela pessoa. E Jesus diz, as atitudes dessa pessoa ficam pior do que os primeiros atos dela. Então está aí o problema da imundície do planeta, o diabo morando dentro de pessoas, transformam elas cada vez mais em coisas que elas nunca foram na vida, de mal. Quando você vê uma pessoa que às vezes era criança, era um jovenzinho, e depois você encontra ele de 10 anos depois, e diz, lá vai aquele soberbo, lá vai aquele gay, lá vai aquele viciado, aquele traficante,
lá vai aquele mentiroso, lá vai aquele pastor, falso profeta. Isso foi o diabo, de Mateus 12, 43. Cuidado, porque tem muita tradução da Bíblia onde não existe esse tipo de mensagem. Por exemplo, eu peguei uma tradução ontem para me olhar, Mateus 12, 43, a palavra espírito imundo não existe, existe o espírito mau. Significa o quê? Que ele diz que o diabo entrando nas pessoas, as pessoas se tornam perversas, porque é o espírito mau. Mas na minha tradução antiga, que é a Bíblia que você tem que ler, que está aí no Google, digite aí, ó. A Bíblia está toda aí no Google, no teu celular, digite do lado, bota o versículo, bota do lado, tradução Ferreira de Almeida, revista corrigida, o nome de lá é o espírito imundo, porque isso é que entrando em alguém, e multidões estão sendo imundos no planeta Terra, por isso, então ele está entrando e habitando, porque Deus não está lá, ele provoca a imundície, seja depravado, seja um desonesto, ele fala aqui, ó, no subconsciente, e a pessoa atende como se fosse uma marionete, e pensa que ele está fazendo porque ele quer, porque ele ama aquela área que ele aprendeu a amar, por isso ele trouxe para si, e não tem quem faça ele largar, nem Deus, porque às vezes Deus manda um pregar, ele me largue de mão, quem é tu? Tira a primeira pedra, e fala um monte de doidice, e não sabe que é o diabo dizendo, você é apaixonado por aquele teu vício, por aquela depravação, só que o diabo fala na mente, ele pensa que é ele dizendo para ele mesmo, ele fica pensando que ele está maquinando para ele, um estilo de vida que ele adotou, como um filho imundo, ou melhor, aprendeu do mundo, aprendi do YouTube, aprendi de TikTok, aprendi de pai e mãe que viveram isso também, ou de um líder de uma igreja, e ele pensa que é ele que quer ser aquele estilo de vida que ele adotou, e aqui está dizendo é o diabo, é espírito imundo, Mateus 12, 43, então irmão, fuja depressa, você está correndo perigo, por isso é que o diabo cada vez está tendo mais acesso, por isso que de um tempo para cá o diabo utilizou-se de multidão de professores, pregadores, políticos, de gente que tem muito dinheiro, para implantar na terra projetos de imundície para a terra, por isso que o mundo tem hoje nessa geração, coisa que há 50 anos nunca teve, depravação, roupa depravada, mulher andando de fio dental, viu? Liberação de maconha, parada gay, viu? Travesti, ensinando no YouTube, nas ruas, a criança nascer para ser trans, políticos da terra dando ordem para fazer operação em criança, para mudar sexo. Eu sou gay, quero para tirar meu bilau, tira aqui e bota o maneco, porque eu não quero mais. Ele não sabe que o diabo está operando nele, o diabo está operando no sistema, lá nos Estados Unidos, o Elon Musk, que dizem aí que é o homem mais rico do planeta, ele está irado com o sistema dos Estados Unidos, porque pegaram o filho dele no colégio. Estados Unidos tem uma lei no colégio, que se o menino disser, hoje eu amanheci querendo ser gay, não quero nunca mais ser homem, aí o professor mesmo, o médico lá, negócio, sem autorização do pai, e faz operação no menino para ele virar trans, quer dizer, agora ele é homem, nunca pode mudar de ser homem, porque tem os genes que Deus criou, genes, os cromossomos são diferentes da mulher, mas ele tira tudo, e o diabo faz ele viver uma nova natureza, porque o diabo está ali operando. E o Elon Musk diz, vocês mataram meu filho, e ele ficou com muito ódio desse sistema. O Donald Trump está mandando avisar aí agora, que vai mandar prender todos os médicos que fizeram esse tipo de operação em criança,
Donald Trump já avisou que agora em janeiro vai entrar aí. Todos os médicos que fizeram por ordem de juiz ou não, juiz que autorizou, vai ser preso. Mudar sexo de criança. Quem tem que mudar sexo é gente que tem, se ele quiser, viver para sempre do jeito que ele quiser. É uma pessoa na idade da razão, problema dele, mas criança não. Então o mundo está mexendo até nessa área. Já não basta a liberação da maconha, tanta gente drogada, e juízes políticos liberando maconha, demônio morando dentro de gerações inteiras. Você acha que Deus vai suportar essa geração? Como? Por que você acha que o Apocalipse 16 diz que Deus vai derramar na terra a ira de Deus e destruir o ser humano com tanto flagelo que vai vir? Primeiro ele vai tirar os dele, depois vai enviar um monte de maldição na terra. O problema principal é esse: demônio está sendo obedecido, amado, cultuado na vida de um monte de gente que suas obras diárias, rejeitam totalmente as verdades bíblicas, nunca vão querer ouvir nada da Bíblia e ao mesmo tempo são filhos gerando filhos, porquinhos, para Deus julgar. Tudo que o diabo quer isso, irmão, é que Deus julgue os porcos da terra e morra como porco, porque no céu não entra porco. Então a verdadeira igreja tem que pregar que o diabo está em multidões, que Satanás está morando dentro de multidões de políticos e desse daquilo de juízes. Ah, pastor, vai te prender. Eu prego na cadeia, mas não vou deixar de pregar. Tá bom? Eu tenho que falar, por isso que o apóstolo Paulo vivia preso. A igreja primitiva era perseguida porque pregava coisas que as religiões não pregam. E você quer que eu me cale? Filhos imundos, irmão, cada vez está piorando isso. Porque o diabo está usando tudo quanto é recurso, está usando seus veículos para fazer gente imunda na terra, porque ele sabe que Deus vai cobrar a cada um segundo suas obras. Faz 2000 anos que Deus avisou isso aqui. Por isso de lá para cá já morreram multidões que já estão trancados nas cadeias, 2 Pedro 2,4, cadeias eternas da escuridão. Multidão já está preso lá, de rico e pobre, pastores que não contribuíram na limpeza das pessoas com a palavra, com a verdade bíblica, com avisos bíblicos, e deixaram lá: estou ganhando meu dinheiro, meu salário. Mas morra para você ver, experimente morrer sendo um porco que leva porco para o inferno. Deus não criou a igreja para isso. Você vai pagar por isso. Ele diz: vou pagar você segundo tua obra. Rejeite isso, te reconcilia. Estou pregando para te reconciliar. Abandona as trevas, abandona as coisas do diabo, abandona o estilo de vida do cão, do mundo, e Deus vai te dar uma herança lá em cima, que a partir disso você vai falar: eu era, mas agora não sou mais, eu agora sou de Cristo. Meu estilo de vida é de imitador de Jesus, nunca imitador do diabo, do ímpio que imita Satanás, nunca mais. Ponto, tá? Envie essa mensagem para alguém, já voltaremos para o segundo e último vídeo de hoje. E nunca te esquece, somente a verdade nos libertará. Amém.